Esta manhã gloriosa, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, alegres, porque é mais uma manhã que o Senhor nos concede de nos trazer aqui uma palavra de reflexão aos nossos queridos amigos, né? Que nós estamos gravando essa mensagem. Uma pequena reflexão vai para o Facebook, né? Agradeço meus irmãos do Facebook. Meu Facebook voltou, retornou, né? Pela misericórdia de Deus. Aí nós estamos, então, gravando aqui uma reflexão. Mas antes eu queria dar um testemunho das minhas experiências com Deus, daquilo que Deus tem feito, né? Na minha caminhada, após 36 anos que nós aceitamos Jesus como Salvador, Jesus tem feito grandes coisas comigo na terra, né? Quero falar de algumas revelações que o Senhor Jesus ele nos concedeu após a nossa conversão, quando nós se convertemos ao Senhor. Na década de 90, né, dia 17 de fevereiro de 90, nós entramos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Rua Avenida Pedro Elias, Jardim Vista Alegre, Limeira. E ali o Senhor Jesus nos deu, então, um encontro com Deus maravilhoso. E Jesus nos abraçou naquela noite. E até aqui, há 36 anos após, nós estamos celebrando com alegria de ter entregado para Jesus. E uma das revelações gloriosas que Jesus me deu foi que eu subi até o céu, né, arrebatamento de espírito, e chegando ao céu, eu me deparei com uma portaria, um portão, e falei, aqui é Canaã. Aquelas pessoas no portão me atendeu e falou, aqui é Canaã. Só que só entra aqui a pessoa que tem o nome no livro. Aí eles perguntaram o meu nome, naquela visão gloriosa, e eu falei, meu nome é Ademar Batista de Souza. Eles procuraram, falaram, deixa eu ver no livro, se você estiver no livro, você pode entrar. E eu percebi que aquele lugar, sabia que aquele lugar era o céu, porque aonde que é chamado o nome aí, deu o meu nome, eles olhou o livro e falou, seu nome está no livro, você pode entrar para dentro. Pode entrar, seu nome está no livro. E eu entrei, pela graça e misericórdia de Deus, pus os meus pés numa terra muito linda, a terra de Canaã. Eu sabia que era o céu, então foi a primeira visão que eu vi. Meu nome é escrito no livro, um grande privilégio, depois que eu aceitei a fé, né? Que Jesus me aceitou como uma pessoa bendita do Senhor Jesus, que Ele nos aceitou, né? Ele nos aceitou na cruz, e ali meu nome estava escrito no livro. Eu passei para dentro. Outra revelação que eu tive quando eu fui ao céu foi quando eu cheguei naquele portão, conversei com o anjo, aí eu já não pediu mais o meu nome, porque meu nome já estava no livro. Eu entrei para dentro, cheguei e vi o rio puro, um rio muito lindo, uma mata verde que não tinha como expressar a verdura que era aquela mata, tão linda que era, e eu vi o rio. Eu não atravessei para o lado do rio, mas eu fiquei do lado de cá do rio e vi da onde o rio saía, de uma mata muito gloriosa, que era muito linda, que descia aquela água linda e gloriosa. E isso foi quando eu entrei no céu pela segunda vez. Por que eu sabia que era o céu? Porque quando eu estava voltando embora, que eu cheguei no portão, naquele exato momento, uma pessoa tinha partido aqui na terra. Aquela pessoa partiu e quando ela partiu, ela chegou no céu. Quando ela chegou no céu, eu estava no portão, ela entrou, o anjo deixou ela entrar, ela subiu. E naquela mesma hora eu senti no meu coração, dentro da minha mente, que aquela pessoa tinha partido na terra e era um obreiro, era um pastor que tinha partido e chegou no céu e entrou para dentro. Ele ficou. Então eu estava no portão, eu assisti, meu espírito assistiu isso, eu vi, recordo até hoje que eu vi, e isso nunca mais saiu da minha mente, está ligado na minha mente, no meu coração. Então essa foi uma das gloriosas, maravilhosa oportunidade que eu tive de ver os céus. A terceira vez que eu fui no céu foi quando eu percebi que eu parti. Meu corpo desfaleceu, eu fiquei estirado numa cama e eu percebi que eu estava dentro do céu, num lugar de descanso muito glorioso, mas muito puro, um descanso que a gente falando, as pessoas não têm ideia de que descanso glorioso era aquele, que a minha alma estava, um paraíso de glória, muito maravilhoso, né? Muito santo e muito puro.
e eu vi que eu estava dentro do céu novamente. Esse foi o dia que eu fui para nunca mais voltar. Isso foi uma visão. Meu espírito viu isso, viveu isso. Então o céu é lindo, o céu é glorioso e nós sabemos que para entrar no céu precisamos entregar nossa alma para Jesus. Precisamos entregar para Jesus, para Deus mostrar essas revelações gloriosas para nós. A outra revelação que eu tive foi quando eu fui ao inferno. Que eu disse, o inferno, onde Satã está, o inferno existe, né? Com a terça parte dos anjos caídos, o inferno existe. Eu disse no inferno e preguei para minha mãe, que minha mãe rejeitou Jesus quando ela estava para morrer. Minha mãe tinha feito uma cirurgia do câncer e ela pulou uma porteira com aqueles pontos, né? Ela caiu, aqueles pontos estourou, daí 8 dias ela morreu. E o pastor chegou nela e falou, Dona Francisca, a senhora não quer Jesus? Não quer aceitar Jesus como seu salvador? Minha mãe disse, não, eu não quero Jesus porque eu já tenho os meus guias, que me guia. Eu já tenho esses aqui, então eu não quero, né? Que eram as suas idolatrias, suas imagens e tudo mais. Falou, já tenho isso aqui, esses aqui são o meu guia. Minha mãe rejeitou Jesus. E quando ela rejeita Jesus, quando eu me converti, o Senhor me deu a graça que eu desci até o inferno. E falei para minha mãe, vi a minha mãe perfeita, dentro do inferno. Falei, mãe, sabe o que a senhora está fazendo aqui? Que a senhora rejeitou a Jesus na terra. Essa foi as palavras que eu falei para minha mãe dentro do inferno. Quando eu disse lá, minha mãe estava presa. Falei para minha mãe, eu vi isso aí, meu espírito viveu. Então, eu tenho testemunho e fato para dizer que é real aquilo que Jesus me mostrou. Eu falando assim, as pessoas podem ser que não acreditam, mas eu sei que eu vivi. Então eu acredito porque eu vivi isso e estou testemunhando aqui a público que se Deus é vivo, Ele é maravilhoso. Mas nessa manhã eu quero trazer uma palavra no livro de Mateus, Lucas, melhor dizendo, Lucas capítulo 12, do verso 4 ao 12. Livro de Lucas, doutor Lucas, escrevendo, ele disse assim, digo-vos, amigo meus, não temais o que mata o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. A quem deveis temer. Aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Lucas escrevendo, o doutor Lucas escrevendo essa palavra, ele fala que nós não devemos temer o homem. Mas Jesus manda, Lucas ilustrando aqui o que Jesus estava falando, ele ilustra para nós temer a Deus, né? Em Lucas 12, do 4 ao 12, Jesus ensina a seus discípulos a não temerem a perseguição humana, mas confiarem no cuidado soberano de Deus. Ele destaca que os homens só podem matar o corpo, mas o Criador tem o poder sobre a vida eterna. A mensagem central é sobre fidelidade, o valor de cada pessoa diante do Pai. Jesus chama aos discípulos de amigos e os alerta para não temerem os homens, o Império Romano e os líderes religiosos da época, que têm o poder de infligir sofrimento físico e tirar a vida, mas Deus tem o poder soberano sobre o destino eterno da alma. Então nós podemos entender que Jesus ele está ilustrando para nós não temermos as tempestades, os impérios, né? As leis, mas sim temer a Deus, porque Jesus ele tem o poder, ele ilustra para nós nessa manhã, Lucas, doutor Lucas ilustrando a escritura que Jesus escreveu, falando que Jesus ele tem o poder verdadeiramente de nos dar salvação. Então a Jesus nós devemos temer. Nós não devemos temer o homem, porque o homem, as leis, né, os impérios, como Jesus mostra aqui, que era duro na época. E hoje também não é diferente. Jesus ilustra para nós temer aquele que tem o poder verdadeiramente de matar o corpo e saber o que fazer com a alma. Porque o homem, ele é muito poderoso. Ele tem seus poderes.
suas leis, e ele pode mandar matar a quem ele quiser. Mas só que, porém, ele não sabe o que fazer com a alma, né? Porque a sua própria alma dele, que está dentro dele, também vai sair do corpo um dia. E nós ilustramos aqui que Jesus ele fala sobre temer a Deus. Porque Deus tem o poder verdadeiramente de nos dar a salvação ou a condenação eterna. E tudo isso está sobre o nosso corpo. Porque o Espírito que Jesus deu, que Deus assoprou em nós, o Espírito e a alma, eles não pecam. O que peca é o corpo. Então o corpo é que precisa de perdão para a salvação. Se o corpo morrer sem ser perdoado, o corpo ele não tem a salvação. Aí o Espírito ele não tem a salvação. Porque o corpo, ele para nada presta. A não ser para carregar o Espírito e a alma enquanto nós vivemos. Depois disso o corpo ele vira pó. Então o perdão para a salvação tem que ser no corpo. Porque Jesus disse, enquanto a vida, ao fogo de vida, ao perdão. Há arrependimento para a salvação. Então se o pecador, nessa manhã, ele ouvir essa palavra e não se entregar para Jesus e morrer no pecado, ele não tem a salvação. Por quê? Porque a salvação, ela é, louvado seja Deus, através do arrependimento. E o corpo que precisa se arrepender. O nosso corpo é um enxerto de pecado. O pecado está tudo no corpo. Cabeça, pés e mão. E tudo que raciocina, ele recebe o pecado. E nós precisamos do perdão para a salvação. Então, portanto, nessa manhã, o corpo precisa, louvado seja Deus, o que Jesus está dizendo aqui, não temeis o que pode matar o corpo. Porque o corpo morreu, acabou. Mas a alma que vai pagar o sofrimento. Então a alma precisa, o corpo precisa do perdão para a alma descansar. Veja aí, Jesus disse assim, o destino eterno da alma, né? O temor a Deus afasta o medo, o poder paralisante do mundo. A soberania divina é ilustrada pelo cuidado com os poderes, né? Com os pardais, na versão corrigida, passarim, que eram vendidos por moedas do infelino valor. Deus não se esquece dessas aves, muito mais ele cuidará de vós, né, filhos, né? A expressão até os cabelos da vossa cabeça estão contados, simbolizando um conhecimento íntimo e detalhado do Criador, né, sobre cada detalhe da vida de seus passos, de seu povo. Jesus adverte que a postura pública diante dele tem o conhecimento, tem, louvado a Deus, consequências eternas, né? Confessar o Criador diante dos homens é reconhecê-lo como Senhor, que garante que Ele também nos reconhecerá diante dos anjos, né? Negar o Criador, negar a Cristo por medo ou por vanglória, né? Resultará em ser negado por Ele. A nação blasfema contra o Espírito Santo, versículo 10, reflete-se a rejeição persistente, deliberada, de graça, e dá ponto de recuar o perdão para aprofundar entendimento, conferir detalhes, né, adicionais sobre o texto. Consulta o estudo de Lucas, né? No versículo 12, a Bíblia de estudo gostaria de expressar o significado de outras pontes. Então Jesus, aqui outras pontes,
Jesus, ele nos ensina que nós precisamos sim apegar com Jesus, estar ao lado de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele vem falando conosco que até os nossos cabelos da nossa cabeça é contado diante de Deus. É contado diante de Deus. Então Jesus, nessa manhã, ele expressa para nós que nós temos que ter um cuidado muito grande com o nosso corpo, com a blasfema, né, a consequência que vem do pecado e da desobediência humana. Mas Jesus, nessa manhã, ele fala para nós temer a Deus. Quer dizer, o nosso corpo precisa do perdão. O nosso corpo precisa ser perdoado. Senão nós vamos entrar em condenação eterna e vamos pagar o preço da desobediência. Mas nessa manhã, Jesus, ele aconselha eu e você a se entregar para Jesus. Por quê? Porque esse corpo é que está concentrado todo o pecado que nós cometemos, ou aquele que nós recebemos também, pecados originais, que são os pecados de Adão e Eva, que todo ser humano, ele recebeu esse pecado. Mas tem o remédio. Qual é o remédio? Jesus é o remédio, que nessa manhã ele pode te dar salvação. Ele pode salvar a tua alma. Se você viu aqui os textos que Jesus ele expressou para nós, não temeis o homem, os impérios, as leis, não, temei a Deus. Porque Jesus pode tirar o meu fôlego de vida hoje. Hoje Jesus pode tirar meu fôlego de vida. Mas o meu corpo, todavia, ele é perdoado. Porque Jesus, como eu disse a ti, há 36 anos, ele entrou dentro de mim. Ele entrou no meu corpo. Ele perdoou os meus pecados. Quando nós somos perdoados, então, nossa alma ela não está condenada ao inferno. Por quê? Como a alma da minha mãe foi condenada ao inferno, porque minha mãe rejeitou a salvação eterna. Não quis aceitar a Jesus como Salvador para ter o perdão dos seus pecados. O sangue de Jesus, naquele momento que se ela entregasse para Jesus, tinha purificado o seu corpo, lavado o seu corpo, os seus pecados eram perdoados. Então ela não ia para o inferno. Ela ia entrar num céu de glória, onde Jesus foi para nós, levou a nós nossos pecados, lavou no seu sangue, nos garantindo o quê? A salvação eterna. Então, prezado amigo, nessa manhã, você precisa se entregar para Jesus. Jesus ensina a não temer a perseguição humana, mas Deus que detém o poder sobre a vida eterna. Ele exorta os discípulos a confiarem no cuidado, né, providencial do Pai, né, e adverte que rejeitar o Espírito Santo é o único pecado imperdoável, ou alimenta o limite humano. Jesus lembra que os homens podem, né, no máximo matar o corpo, mas não têm o poder sobre a alma. Deve-se temer a Deus, pois ele tem autoridade para lançar no inferno. É o testemunho que eu testemunhei nessa manhã. Jesus nos ensina a temer o quê? Temer a Deus. Porque Deus tem o poder de matar esse corpo, tirar esse corpo de circulação hoje mesmo. Ele tem o poder de fazer isso. E aí? E essa alma que está nesse corpo? Onde ela vai? Que caminho vai tomar essa alma que está nesse corpo? Implantada nesse corpo? Que caminho vai tomar essa alma? Jesus foi bem claro aqui. Lucas, Dr. Lucas escrevendo, foi bem claro que ele disse que nós devemos temer a Deus. Temer a Deus. Porque Deus tem o poder de tirar o meu corpo de circulação, e Deus tem o poder de me dar, de colocar minha alma num céu de glória, onde Jesus foi preparar lugar para nós, que Ele preparou, está tudo preparado para nós, ou lançar minha alma no inferno. Agora, se nós não temer a Deus, onde nós vamos parar? E o inferno existe. O inferno existe. Eu já fui no inferno, eu testemunhei que minha mãe, eu preguei em prisão para minha mãe. Eu lembro tudo certinho como Deus me revelou. E disse, mãe, sabe por que a senhora está aqui, mãe? Porque a senhora rejeitou Jesus na terra. A senhora rejeitou Jesus. Jesus queria dar a salvação, mas a senhora rejeitou a salvação.
Então, quando nós rejeitamos Jesus por qualquer outra entidade, nós estamos condenando a nossa alma ao inferno. E o propósito de Jesus hoje não é condenar nossa alma ao inferno. O propósito de Jesus é quem temerei? A quem nós temeremos? Nós vamos temer o homem, não. Porque o homem, ele é falho. Ele é frágil. O homem não tem, louvado seja Deus, poder algum. Ele pode, com as suas leis, matar o corpo. Como eles matam aí, os bandidos, ladrão, né? Toda a classe humana estão mergulhada na desobediência a Deus. E essa nação, ela está condenada inteira à morte. Porque a morte passou a todos os homens. Eu sempre cito Hebreus 9, 27, onde Deus diz, né? A morte passou a todos os homens, e vindo depois disso o juízo. A morte, nós, toda essa geração, estamos condenados à morte. Ninguém vai escapar da morte. É um tema que eu sempre trago nas minhas palavras, porque é verídico. É a verdade da palavra. Todo ser humano que nasceu está condenado à morte. A morte física, que vai tirar o espírito do corpo, vai tirar um interrompimento da circulação do corpo. O corpo só circula quando ele tem um espírito. E nós todos estamos condenados à morte eterna. A morte para tirar a circulação do corpo. É chamado de morte eterna. Por quê? Porque ela é eterna, acabou. Não tem mais vida após a morte nesse corpo. Esse corpo vai para debaixo da terra. Como milhões têm ido, e todo dia vai 1, 2, 3, 4, todo dia vai. Condenado à morte. Por quê? Porque Hebreus 9, 27 está lá dizendo. Está dizendo. E o homem está ordenado a morrer em uma só vez. E vindo depois disso, juízo. Segue o juízo. Não é juízo aqui da terra, não, prezado. Não é esse juízo que julga aí, não. Que tem brecha na lei, não. Lá em cima não tem brecha na lei. A lei divina não tem brecha. Não tem cerquinha para dar volta, né? Não se compra com dinheiro. Não se compra. Não. Lá não se compra. Lá é inferno ou céu. Ou é perdoado para ir para o céu com Jesus, ou é condenado ao inferno. E você sabe que todos sabem que Satã, o príncipe das trevas, foi expulso do céu com a terceira parte dos anjos. E ele está aí. Ele está aí. A Bíblia diz que ele está aí. Ele está em todos os lugares também. Cercando a terra, cercando o ser humano. Arrastando cada dia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, até 1000. Ele leva de uma vez. E vai todos para a condenação infernal. Porque não se entregou para Jesus. Não se entregou para Jesus. Não seja cavalo de Satanás. Não seja cavalo de Satã, mas seja uma pessoa hoje que se entrega para Jesus. Se entrega para Jesus hoje, aleluia, e tenha o seu nome escrito no livro da vida, como Jesus mostrou para mim. Eu cheguei no portão celestial, disse qual é o seu nome? Eu digo, meu nome é Ademar Batista de Souza. Ele falou, vou conferir o livro, aqueles anjos gloriosos, vou conferir o livro. Conferiu o livro, falou, pode entrar, seu nome está escrito no livro, é um privilégio muito glorioso para mim, que vivi essa experiência em meu corpo, em meu espírito. Então, nessa manhã, prezado querido amigo, se entrega para Jesus. Onde você for ouvir essa mensagem, vou postar no Facebook, no meu canal YouTube, Ademar Batista, TikTok, Ademar Batista, você vai ouvir. Não estou aqui trazendo uma mensagem para te amedrontar. Lucas não está te amedrontando, doutor Lucas, escritor desse livro, não está te amedrontando. Ele está falando para você temer a Deus, porque Deus sabe o que fazer com a sua alma. Ele tem um remédio, louvado seja Deus, que cura o corpo, que é o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e ele, através daquele sangue derramado, é a cura para o nosso corpo. O nosso corpo é lavado com o sangue de Jesus e nós temos, glória a Jesus, a salvação eterna por intermédio do corpo, a salvação intermédio do corpo. Se o corpo não for perdoado, ele não tem a salvação. Mas um corpo que se entrega para Jesus e pede perdão, ele é perdoado e ele tem a salvação.
Querido, que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo ele fala mais em cada um dos nossos corações, em nome de Jesus, até mais.